Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Pocahontas é filha do chefe da tribo. Ela vive no paraíso, mas a chegada de ingleses pode colocar tudo isso em risco. Eis que conhece John Smith. Eles se apaixonam e Pocahontas mostra a ele a beleza e força da natureza, que para ela é um lar. E esse amor proibido pode, quem sabe, ser a esperança de que precisava. Pocahontas é o filme que discutiremos hoje. Cuidado com spoilers, se é que você ainda não assistiu esse filme. Olá, bem-vindos ao 18º episódio. Meu nome é Flávia Six. Eu sou a Gabi Sanfins. Eu sou Douglas Vasquez. Eu sou Matheus Gomini. Eu sou Vitória Previd. O Pocahontas que nós vamos comentar hoje é a animação de Walt Disney, lançada em 1995. O filme foi produzido ao mesmo tempo em que a Disney produziu O Rei Leão e atraiu diversos dos melhores desenhistas para o projeto. A produção de Pocahontas veio alguns anos depois do sucesso aclamado de A Bela e a Fera, e o estúdio quis levar Pocahontas na mesma linha, com uma história mais madura, talvez, o que acabou não dando certo no fim das contas. Pocahontas foi dirigido por Mike Gabriel e Eric Goldberg, produzido por Jim Pentecost e escrito por diversas pessoas. A trilha sonora foi composta por Alan Menken, que carrega diversos filmes do Walt Disney no currículo, como A Pequena Sereia, Aladdin, A Bela e a Fera e Hércules, que por sinal eu amo a trilha sonora de Hércules. Uma das melhores, genial. com certeza. Pra mim é uma das melhores. Nunca vi. Assista, sério, a trilha é muito boa. Eu vou assistir, eu me sinto muito mal por não ter visto, mas eu vou vencer. Como esquecer a música tema do Hércules? Dos vasinhos. Nossa, é genial, É genial. aquilo. Enfim. Parênteses fechado. O filme recebeu críticas mistas quando foi lançado, né? Os críticos elogiaram a produção visual do filme, mas a mudança na história original não agradou a crítica e o público, que acusou a Disney de apropriação cultural. No Rotten Tomatoes, a avaliação ficou bem baixa, né? A avaliação da crítica foi de 57% e do público 64%. É bastante baixo. Eu acho que a gente nunca trouxe Bem um filme baixo. com uma avaliação tão baixa. Pois é, ele não Verdade. tem nenhum selinho de fresh. É quase tomate É quase podre. tomate podre. É quase um tomate podre. Pesado, Pocahontas. Mandou mal. E o box office foi de 346 milhões de dólares. O orçamento de 55 milhões. Por ser da Disney, né? Acho que... Achei bem baixo. É. Bem baixo. Mas Pocahontas levou o prêmio da Academia pra casa, o Oscar. Ganhou a melhor canção original por Colors of the Wind, e a parceria do compositor Alan Menken com o eletricista Stephen Schwartz levou a melhor trilha sonora original. A trilha sonora recebeu outros prêmios também, como o Grammy e o Globo de Ouro. Bom, não dá pra tirar o mérito da trilha, né? Porque as músicas são muito, muito boas. Sim, eu tava falando aqui que eu acho que Colors of the Wind, das princesas, É uma das mais bonitas. pra mim é a música mais bonita. Não, pra mim não, mas é uma das. É que não tem como competir com Tarzan, Rei Leão, etc. Pequena Mas das Sereia. princesas, não. Eu Ah. acho que não. Acho que Colors of the Wind é mais forte. Os dubladores brasileiros, porque acho muito importante a gente valorizar a nossa dublagem. Da Pocahontas foi Andrea Murucci pros diálogos e Kika Tristão pras canções. E o John Smith, o Dário Castro nos diálogos e Marcelo Coutinho nas canções. Você deve estar estranhando por que a gente trouxe um filme tão incomum, né? A gente Tão nunca... antigo, né? Na verdade, como a Gabi não assistiu Hércules. Começou já, começou a falar Readaptação errado. dos nomes. Hércules. Eu também não tinha assistido vários filmes da Disney. E aí eu tô numa maratona pra assistir. Eu assisti Pocahontas, acho que semana passada. E eu comentei no grupo, porque eu problematizei. E aí a gente teve uma discussão e a gente pensou em trazer aqui pra vocês. Achou que fosse ser interessante. Né? Porque eu, particularmente, fui uma criança que cresci vendo filmes da Disney. E Pocahontas eu acho que era um dos meus menos favoritos. E com o olhar de criança, eu acho que eu nunca entendi por que ele era um dos meus menos favoritos. E agora, revendo depois, né, com um olhar mais crítico, com uma bagagem muito maior, eu acho que faz sentido. E eu acho que a gente vai conseguir mostrar por quê no decorrer do programa. Eu também nunca tinha assistido Pocahontas. Eu sou uma péssima fã da Disney, né? Sou péssima. Mas enfim, eu nunca tinha assistido, mas eu também achei meio médio. Eu já tinha assistido, mas eu não tinha prestado atenção no filme. Acho que foi o mesmo caso do Douglas, assim.
Quando eu reassisti, eu fiquei meio espantado com o fato dele. Ele é mais antigo, mas ao mesmo tempo ele traz questões muito atuais, enfim, ele é quase atemporal. E eu gostei do filme, sim, não é um dos meus favoritos da Disney, eu acho que Rei Leão é imbatível. Nossa, Rei Leão e Mulan. Mulan. Ah, eu sou Não, do eu time gosto que mais- não vai muito com o Rei Leão, mas tudo bem. Eu gosto mais do Rei Leão. Nossa. Mas gostei do filme, sim. Acho que a Gabi pegou um ranço ali de mim agora. É que assim, várias pessoas que eu conheço sempre falaram muito bem de Pocahontas e eu sempre estava muito curiosa. Eu acho que as minhas expectativas estavam muito altas. E aí, quando eu assisti, eu comecei a me incomodar ali já com, sei lá, 15 minutos do filme. Porque é muito difícil pra gente ainda, que foi um povo colonizado, assistir esse filme e não se incomodar. Porque ele romantiza muito a colonização. E aí eu lembro que a gente tava conversando no grupo e eu falei assim, meu Deus, esse filme é muito sem noção. Porque eu acho... Ele é muito ingênuo. Ele é muito ingênuo. Bom, eu acho que a gente pode começar essa discussão contextualizando um pouco. Por que a história é tão diferente da história original e por que isso causa uma confusão. Não uma confusão, mas uma coisa não tão boa pra Disney, né? Na história original, Pocahontas ela é muito mais nova. E os roteiristas optaram por fazê-la mais madura porque a Disney queria, né, ganhar um Oscar, vindo depois de A Bela e a Fera. E na minha visão, eu acho que a Pocahontas ela é um dos filmes mais maduros, assim, para uma audiência mais jovem. Porque a Disney quis abordar o assunto de colonização, mas do ponto de vista americano, que não condiz muito. Então eu acho que o filme ficou meio distorcido por ponto de vista americano, apesar da Pocahontas defender toda o lado indígena e tal, mas eu acho que a colonização ficou muito defendida. Esse filme ele é quase uma ofensa. Porque ele é uma ofensa, na verdade. Eu me senti ofendida. Porque ele valoriza muito... Ele é uma ofensa, porque pra quem assistiu até o final... Ai, lá vem. Ele é uma ofensa, porque pra quem assistiu até o final, viu que depois de tudo que a Pocahontas mostra pro John, eles desistem da colonização, como se isso tivesse acontecido. Não, eles dizimaram povos inteiros, eles acabaram com a natureza. Então, é um absurdo esse filme. O filme Ele inteiro, é muito ingênuo. O filme inteiro, o John fica falando pra ela, não, porque vocês, os selvagens, porque nós vamos ensinar vocês a serem civilizados. Total desrespeitando a cultura. Só que daí, o final, até aí, porque era o pensamento que eles tinham. Sim. Só que pra mim é uma ofensa o final ser como se, não, olha aqui, olha a força da natureza, olha as cores do vento. Não foi bem assim, né? Não, olha as cores do vento, vamos não colonizar. É um Foram embora na absurdo. paz, né, É um também. absurdo, é muito, pra mim, eu fico muito revoltada. Mas pra mim é um absurdo eles colocarem isso, porque pra mim é como se eles estivessem querendo amenizar uma história que é sangrenta, sabe? Que realmente acabou com... Dizimou povos. Exatamente, e acabou com a natureza. Sim. E, esse filme me incomodou num grau muito grande. Eles estão tentando, parece, diminuir o impacto que Exatamente, foi a eles colonização. quiseram colocar um romance para que as pessoas não se incomodassem mais tanto com a colonização. Eles quiseram romantizar a colonização, que é um negócio que não deve ser romantizado. Porque daí as crianças que, na época, eu não sei se hoje... É que Pocahontas nunca foi um filme tão Não é popular, tão antigo né? também, né? 1995. É a nossa idade, É a nossa praticamente. idade, praticamente. Eu não me considero muito antiga mesmo. Não, mas eu digo... As crianças que assistem, elas vão ter uma visão completamente equivocada da história, Sim. que é a colonização, e do De como foi. que aconteceu, sabe? Então isso me deixou muito... Eu fiquei mesmo ofendida assistindo esse filme. E vamos mencionar o fato de que é um filme onde a natureza é exaltada, mas os animais não falam? As árvores falam, mas os animais não falam? É verdade. É um filme da Disney que eu acho que É é um um dos dos poucos, únicos um dos únicos onde os que animais não animais não falam. falam. É Onde verdade. faria muito sentido os animais falarem, no caso. Nossa, eu não tinha pensado Eu não nisso. tinha botado reparo, mas Tem a verdade. vovó dela lá, né? Que é a árvore. A A árvore Conversa fala, com mas- ela, conversa com o John é também. verdade. Mas os animais entre si mesmo. Gente, eu não tinha Conversa. pensado nisso. Também não.
De fato, eu também concordo que esse é o único filme da Disney que os animais não falam. E por ser uma animação infantil, normalmente eles colocam essa característica dos animais falarem com os personagens principais e tudo mais. Mas também, nesse filme, eu acho que tem uma sensibilidade da árvore ser um ancestral da Pocahontas, e acho que por isso que tem essa exclusividade, os outros animais não precisarem ser tão exaltados quanto a árvore. Então eu acho extremamente coerente a árvore ser o único ser vivo que fala, né? Além dos seres humanos, lógico. Mas entre todas as animações da Disney onde os animais falam, esse não é o que mais faz sentido ter animais falantes? Você não acha? Dar voz à natureza? Pode ser, eu acho que eu concordo. Não é a árvore que fala por si só, né? Entendi o que você quis dizer. Não, sim, eu entendo isso, mas o que eu quero dizer é que entre as animações da Disney, que os animais falam sempre, todas praticamente, um filme onde exalta a natureza e mostra esse lado, né, da vida da natureza, e os animais não falam nesse filme. Eu acho que... É curioso, vai. Foi uma escolha de manter o filme mais maduro, mas eu acho que erraram ali. Foi uma escolha meio... Eu não acho que é uma falha. Só que é curioso. Então, é uma escolha... Eu, do meu ponto de vista, eu acho que foi uma escolha que eles tiveram pra manter o filme mais maduro. Ou talvez, simplesmente pra potencializar o fato da avó dela falar, talvez. Pra daí, em vez de todo mundo falar só a avó, porque... Querendo ou não, é muito forte, né? Essa questão das tribos de exaltarem ancestrais e terem toda essa filosofia, ligação, né? Exato, com o passado. Talvez fosse uma forma de potencializar essa questão. Mas é curioso. A gente também a única árvore que fala é a da avó. Não é como se todas as árvores falassem. falassem. Mas eu acho que todas falam. É que a gente não é apresentado a outras que falam. Porque são espíritos ancestrais. Mind-blowing. Porque são espíritos Pode ancestrais que se encontram em outros elementos da natureza e tal, né? A natureza é viva, né, pra eles. Tipo a mãe dela que tá no vento, né? Eles Exato, comentam, entendeu? Há muita personificação da natureza nesse filme, né? Com a mesma música do Colors of the Wind, ela vai falando frases que mostram como se a natureza mesmo fosse personagem. Como se a natureza fosse um personagem principal do filme. E porque eu não sei, a gente é apresentado a avó dela, é aparentemente discrepante quando você olha, né? Não, a árvore fala, mas os bichinhos não falam e tal. Eu nem mas digo eu acho por que causa da cada árvore, eu digo do ponto de vista Disney mesmo. Sim, né? Os animais, acho que o quê? Quase todos. Em quais filmes os animais não falam? Não consigo pensar. Não consigo pensar, além de uma Pocahontas. empresa que cria filmes só de animais falando, tipo Rei Leão, e que também insere vários outros animais falantes, eu achei também que é esquisito não ter colocado no Pocahontas. Bom, eu acho que foi uma opção, não foi ponto negativo pra mim, mas eu acho que... Eu não falei como um ponto negativo, só que é uma é diferente. Eu tô curiosa pra saber o que o Matheus ia falar da avó dele. Sim, então, exatamente. A gente é apresentado a avó dela, né, que tem o seu espírito avó meio dele, né? que encarna... É a sua avó. Não, gente, minha é a avó. avó da É a Pocahontas. avó da Pocahontas. Na hora que ele falou da avó dele, É a avó da Pocahontas. A avó da Pocahontas, eu falei errado. Enfim, o espírito dela meio que encarna numa árvore e tal, né? A gente tem... e ela ama a avó dela, ela conversa com a avó dela, né? Elas têm uma relação muito próxima. E quando, eu não sei, quando eu vejo os colonizadores chegando, derrubando as árvores, né? Fazendo tudo aquilo, a gente tem aquela ideia de que a natureza é viva mesmo. Então, dá a impressão que eles estão matando tudo aquilo. Não só os índios mesmo, não. Mas, sabe, eles estão destruindo tudo. E é um negócio, assim, que pegou bastante. Eu acho que foi bem interessante, assim. Eu acho a ideia do filme muito boa. E eu gosto muito. Eu conversei quando eu tava conversando com a Vicky. Ela fala muito sobre sobre a natureza ser exaltada. E isso é maravilhoso. Eu acho muito bonito. Eu acho essa ideia do filme muito boa. Eu só fico muito ofendida com o final e como eles romantizaram a colonização. Se não fosse uma história real, se fosse uma coisa aleatória, que eles inventassem só, que não fosse baseado numa história real, que teve um fim tão horrível, né, para esses indígenas, esses nativos, eu não ia me incomodar, porque eu sou muito a favor disso, de exaltarem a natureza e mostrarem a importância do cuidado. E como mesmo a natureza, ela vive, né? E é isso que você estava falando, eu acho isso muito legal, mas eu acho que talvez se não fosse uma história real que foi mudada de uma forma absurda, aí eu ia achar mais legal, entendeu? Sim.
Dá a impressão de que, na verdade, o romance deles ficou totalmente em primeiro plano e a dimensão da colonização foi esquecida por causa do romance deles, né? Então, ela se apaixonou pelo cara que veio. Então, se eles não tivessem vindo pra colonizar, talvez ela não tivesse conhecido ele. Sabe? Não, e o fato deles irem embora no final é o que me Sim, deixa sim. mais brava. Como se aquele tivesse sido o fim. Como se não tivesse Traz ouvido. uma ideia de que Da ficou tudo bem. colonização. Que ficou Eles- tudo bem. Eles amarraram o capitão lá, levaram ele pro navio todo e o mundo problema era o desistiu. capitão. Exato. Não era, na verdade. E todo mundo desistiu de colonizar. Todo mundo desistiu. Ninguém queria porque ela cantou e porque eles se amam. Fala isso pra galera que perdeu tudo. Pra galera que perdeu Pra tudo. galera Faz que tipo perdeu tudo. 500 mil tantos anos. E outra coisa que eu fiquei muito incomodado com o filme, eu não sei se vocês perceberam, se foi só uma coisa minha, eu acho que a Pocahontas ela aparece muito pouco no próprio filme. Os colonizadores, o pessoal europeu tem muito mais destaque no filme do que ela. O filme começa com eles têm muito mais tempo de tela do que ela. Eles têm mais músicas que ela. Eles têm isso mais sim. músicas que ela. Eu senti que ela apareceu muito pouco no próprio filme. Faltou um pouco desse protagonismo pra mim. Não pareceu que ela era a protagonista do filme, sabe? Eu não tinha pensado nisso. Não reparei. Não reparei nisso quando eu tava assistindo, não. Mas faz sentido agora pensando, Pode vocês ser, concordam? pode ser. É que eu acho ela muito forte. Ela é muito forte. Ela é uma presença muito forte. Embora ela não seja uma presença tão frequente, como você disse. Mas ela mesmo, a visão dela muda o curso da história. A forma dela se relacionar com a natureza e de sentir as coisas que acontecem no meio da floresta e etc. Isso muda toda a história. Então, embora ela não apareça tanto, a presença dela é muito marcante. Talvez por isso eu não tenha reparado. Da floresta, provando das frutinhas o sabor, rolando em meio a tanta riqueza, nunca vai calcular o seu valor. A lua, o sol e o rio são meus parentes, a garça e a lontra são iguais a mim. Nós somos tão ligados uns aos outros, neste arco, neste círculo sem fim. A árvore aonde irá, se você a cortar, nunca saberá. Não vai mais o lobo uivar para a lua azul, já não importa mais a nossa cor. Vamos cantar com as belas. E eu também notei, assim, eu fiz uma relação estranha, né? 20 e tantos anos depois. Eu achei a espinha dorsal da história muito parecida com a Moana. Tem uma relação. Quando eu terminei de assistir Pocahontas, eu falei, cara, que vontade de assistir Moana. Não sei porquê. De alguma forma eu fiz alguma Talvez associação. Moana tenha sido Tenha sido o que deu certo, o que entendeu? deu certo, A Pocahontas, pensei. a ideia da que deu Pocahontas certo. que deu certo. Porque se você parar pra pensar, as duas são filhas do chefe da tribo. As duas chegaram a um ponto em que elas têm que assumir o Certas cargo, certas responsabilidades. responsabilidades, que elas não estão preparadas e nem querem agora. As duas têm o mar como um ato de liberdade. Até que ela fala, eu quero ser como o mar, porque ele nunca é igual, ele nunca tá parado, ele sempre tá em mudança, né? Constante, né? As duas têm a avó como guia, né? Em Moana, a avó dela tá viva, e depois ela vira uma água viva, mas... E na Pocahontas, a avó dela Tá na impressiona a árvore, árvore. E as duas, quando chega no final, mostra pro pai que não queria ver o poder dela, que com empatia você consegue resolver certos conflitos, né? Em Pocahontas a gente teve a empatia dela pelo John Smith. Como John Smith. A gente vê a empatia dela pelo John. E em Moana a gente vê a empatia dela pela mãe terra, né? A montanha. Ali. É a empatia que cura tudo nos dois filmes. E aí eu vi essa semelhança e eu achei, nossa, será que eles pegaram em Pocahontas uma referência pra fazer Moana, no fim das Pode contas? ser, mas aí Moana não me incomodou, talvez por não ter sido baseado numa história real e E por Moana não ter um romance. Exato, eu acho que assim... Moana não tem um romance. É a um romance força dela da com ela mesma. Moana é aquele negócio, ela torce pela isso mãe também. terra.
né? Então ela luta pela Mãe Terra. Agora, os dois Mas ao ali mesmo não, tempo- eles estão um pelo outro e dá aquela impressão de que por conta desse romance é que tudo vai, né? E é meio isso, né? É isso Sim. que acontece. No final, Não, sim, é isso que acontece, mas eu acho que isso que me incomoda. Ah, não. Mas ao mesmo tempo eu me fiquei Nossa, incomodado me com a incomodo muito com o apropriação final. cultural Sim, em ambos os filmes. Eu queria falar. Porque mesmo que Moana seja menor, a gente eu vê não que tá sei num caminho como foi a certo. produção. Então, eu também não sei. Em Pocahontas eu sei que eles tiveram um time de pessoas, nos dois filmes eles tiveram um time de pessoas pra aconselhar nas questões da cultural. Mas ainda assim eu vejo alguns estereótipos em Moana, principalmente, ainda que menores, a gente chega a ter essa noção de que a Disney tá consertando os seus erros, mas nas músicas, o pessoal da ilha é muito estereotipado com a coisa do coco. Mais atrasado, e mais- você diz? Não atrasado, mas também. Aquela coisa rasa. aquela da coisa coisa. rasa, Arcaico, sabe? né? Negócio Sim. meio- E eu senti falta um pouco dessa não apropriação. A Disney tem que aprender um pouco quando for fazer filmes culturais, assim, tirar um pouco a apropriação. Até Estudar um pouco mais. vocês né? mencionaram Mulan no começo, até em Mulan tem um pouco de Sim. apropriação, porque não é só o Japão que deveria ser o foco do filme, É eles pegam China. a cultura. Enfim. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É É China. disso que eu quero dizer. O filme, ele tem a premissa de focar em uma nação, mas ele pega todo o continente asiático em um filme só e faz uma mistura. Então eu acho que a Disney aí tem que aprender, tá aprendendo a melhorar um Coco pouco. melhorou. Coco melhorou muito. É, Mas porque foi ainda uma assim, imersão tem, mesmo, né? tem um pouco de naquela estereótipos, cultura. se você Exato. parar pra pensar. Mas eu acho que tá Tem. no caminho certo, visto de Pocahontas, que foi uma coisa super criticada na época que saiu, um dos pontos mais negativos. E uma criticados época que não se numa falava época que não tanto se de falava tanto apropriação disso, cultural, e que estava, né? se você, na minha pesquisa, né, eu tava lendo algumas coisas, eu encontrei, eu percebi que nos anos 90, o histórico do indígena americano tava muito em alta. Então tinha muita produção falando sobre o mesmo tema. Eu acho que a Disney queria surfar um pouco nessa onda, sabe? Frases prontas com o nome da pessoa. Tem alguns outros detalhes do filme. Porque assim, eu problematizei o filme inteiro. Eu, tipo, tava extremamente eu não incomodada com o problematizei filme. tudo. Eu tentei ver um também pouco não. o Não, lado positivo. eu gostei muito, como eu falei antes, eu gostei muito dessa força que é a natureza, sabe? Eu gosto muito, eu acho que é legal isso. E eu achei uma animação muito bonita visualmente. Sério, Colors of the Wind é maravilhoso, o vento e a Eu força gosto. visual mesmo que o filme tem de valorizar a natureza. Eu gosto do acho... efeito que eles colocam na água, eu acho super Sim, bonito. eu acho o filme maravilhoso. E a gente sente isso, é muito legal. Quando fala sobre essa questão da natureza, tem esse ponto positivo no filme. Mas eu realmente, tudo relacionado à colonização e ao romance dos dois, eu problematizei. Tudo. Por exemplo, o biscoito. Até o biscoito eu problematizei. Porque é um absurdo ele chegar e trazer uma comida industrializada e dar pros animais. E aquilo é só um detalhe no filme. Não é uma coisa que foi vista com maus olhos. Era uma coisa que a criancinha lá que assiste achou legal. Olha só, biscoitinho. Então, mas isso é uma coisa que a gente errado. vem com a nossa visão agora. Se você parar pra pensar na Exatamente. mentalidade dos anos 90, as pessoas iam no zoológico e era super natural. Eu sei, mas Né? como eu assisti agora, eu tô problematizando Eu agora. sei. E isso do biscoito, ou mesmo o fato deles trazerem tantas coisas, o espelho, relógio. Aqui tem um momento no fim que o Guaxinim lá, ele vai lá na casinha dele e tem um monte de tralha. E aquilo é um absurdo, porque eles vieram de longe, trouxeram um monte do que pra natureza é lixo, porque aquilo não vai se decompor. E foram embora, entendeu? Sem contar Sem com contar as que eles coisas que a gente escavaram, sabe. eles derrubaram árvores. Exatamente. E com as questões da que a gente sabe, porque estudou história, a questão de doença, que trouxe muito, porque é muito diferente um contato. Enfim, eu problematizei tudo. Pra mim, esse filme foi horrível nessa questão, porque não fez jus à história real. E eu sei que é uma história infantil, eu sei, mas eu acho que eles foram extremamente infelizes nessa produção. Eu entendo que a Disney tem essa genialidade de ser atemporal. E isso faz com que a gente assista ao filme quando é criança, aí um pouquinho mais velho e talvez agora na nossa idade. E isso faz com que a gente analise o filme de formas diferentes. E isso faz com que a gente analise o filme de várias formas. Então, assistir um filme tão crítico, que conta tanto uma história,
quando é pequeno e depois assistir quando é grande, faz uma diferença na hora de opinar e na hora de fazer esse tipo de análise. E nesse ponto, eles realmente chegaram lá e deram biscoitinho e deram comida para os animais, e foi assim que eles colonizaram. É uma coisa que acaba sendo incentivada, porque não tem um teor negativo quando o filme... Existe uma contradição quando vocês dizem que eles romantizam a colonização, mas ao mesmo tempo não conseguem mostrar de forma negativa o dar o biscoitinho pro animal. Parece que incentiva. Então isso rola uma contradição de, por exemplo, vocês querem que eles não incentivem dar o biscoitinho, mas também não querem que romantizem a colonização. Não sei se dá pra entender, mas eu enxergo como se foi mostrado, então isso foi mostrado, mas a colonização não foi. Então eu não sei se eu entendi muito bem. Acho que tem que pensar nisso. Com certeza. Eu entendo que o que foi mostrado e o que foi contextualizado era bem conveniente para uma história infantil. E na época, a Disney recebeu a proposta da tribo, que conta a história da Pocahontas, para ajudar na produção do filme e ficar rico em detalhes e tudo mais, só que a Disney recusou. Então isso foi um erro muito forte, que eu acho que faltam alguns detalhes nesse sentido. Mas que a colonização é romantizada e que a produção foi infeliz, eu acho que isso é um equívoco muito grande a gente pensar, porque eles fizeram uma coisa coerente pra época e pro modelo do filme. É um filme infantil e, tipo, a Disney, por ser uma produtora americana, mostra a colonização inglesa na América do Norte, então isso não faltou. Eu acho que o filme tem uma linha muito boa, a história, mas realmente alguns detalhes eles pecam e tudo mais, mas que a produção foi infeliz, eu discordo muito. Eu concordo com você. Eu tô falando que, por exemplo, o fato deles irem lá e acabarem com a floresta, etc. Isso tem um teor extremamente negativo no filme. Mas o detalhezinho da bolacha e as tralhas que eles trouxeram não é um detalhe, é um detalhe que não tem esse teor negativo. É como se eles foram embora e tudo tivesse ok depois. Só que não, eles trouxeram muitas coisas. E isso teve um impacto muito grande na natureza, porque aquilo nunca esteve ali. Os animais nunca tinham consumido antes nenhuma comida industrializada. Aquelas coisas que não entram em decomposição, elas viraram lixo na natureza. E isso é um detalhe que não teve um teor negativo. Foi até engraçadinho. Ai, o bichinho querendo comer a bolacha, entendeu? Não teve o teor negativo que teve o resto da colonização, o resto do impacto que eles tiveram. Eu acho que você tá indo um pouquinho além do filme, porque você tá indo no contexto histórico e o filme ele só mostra até um certo ponto, ele não mostra o que aconteceu depois. Então esses resultados não foram abordados por causa disso. Então, eu acho que esse é o problema, porque eu acho que eles romantizaram, e o fato deles não mostrarem todo o impacto que teve, porque assim, o que aconteceu nesse filme? Eles vieram, fizeram um monte de coisa aqui, a própria Pocahontas falou que tava errada, eles lutaram, eles falaram, putz, desculpa, estamos indo embora. Foram embora. Isso é como se fosse um final feliz. E isso sim é romantizar a colonização. Eu acho que esse filme romantiza a colonização nesse sentido, porque ele dá um final feliz. E não mostra que esses detalhes, por mais que eles tenham ido embora, o que já é um absurdo, porque muitas outras pessoas vieram e fizeram o trabalho que eles não fizeram. Essa vinda, por mais que curta, também gerou, pensando, eu sei que vai além do filme, mas eu problematizo aqui. Trouxe impactos que não aparecem no filme, mas que com certeza foram muito grandes para aquela tribo, pensando na realidade. O que me incomodou no final foi eu tive a impressão que mudou o foco do negócio. Então, por exemplo, eles chegaram, eles colonizaram, eles derrubaram árvores, eles queimaram as coisas, eles destruíram tudo. Eles, enfim, deram comidinha pro guaxinim e tal, sei lá. Mas quando eles mostram a grandeza do negócio, né, a dimensão de você derrubar uma árvore, né, que é algo que tá vivo ali e tal. Beleza, a gente vê, fala assim, nossa, eu fiquei impactado, as coisas ali estão vivas. Esse filme é pesado, né? Eu fiquei, por exemplo, quando eles matam o índio que era o guerreiro lá, como é que é o nome dele? Eu não vou lembrar o nome dele. Cocum. Matam ele, né? Enfim, é um filme forte, assim, né? Que mostra mesmo como foi a chegada dos colonizadores. Só que, no final, isso foi abandonado. Exatamente, eu acho que é isso que me incomoda. Foi isso, assim, essa mudança de direção que me deixou um pouco, assim, meio... É ingênuo. Eu achei que ficou inconstante. Achar que o amor lá e a música do Colors of the Wind salvou a colonização, tipo, evitou a colonização. Mas não salvou, tipo assim... No filme, sim. Nesse ponto, sim. Mas ela sofreu. Eu não acho que no final fica a ideia de que eles sofreram.
Eu acho que ela... Ela sofreu porque ela se apaixonou. Eles mandaram ele embora e ela podia ter ido junto com ele. Então, esse é o ponto que eu não enxergo a romantização do final feliz. Não existiu esse final feliz pra eles, que são os personagens principais da história. Eu gostei dela ter ficado também. Não, com certeza. Se ela tivesse ficado, eu teria ligado pra Disney e falado, vai se fuder. Não. Eu não sei o que eu faria, eu não escrevo filmes, eu só comento. Mas eu acho muito absurdo isso, porque ficou como se nada tivesse... Como tudo bem, tá tudo bem, eles foram embora. E o único sofrimento foi o de amor, e não é real. Eles trouxeram várias questões, várias coisas que não são da natureza e que com certeza tiveram impacto, a gente que sabe. Tiveram impacto, e aquilo não existiu no filme. E aí que eu acho que falha, sabe? Ele é muito longe da realidade, isso me incomoda muito. Quando eu era criança, eu não me conectei tanto com esse filme por Eu causa acho disso. que... O Matheus tá indo da minha cara. Maduro porque eu acho que ele aborda um assunto muito É que eu acho que maduro a gente... de forma errada, A entendeu? Mas gente é que eu tem acho que pensar, absurdo a gente tem isso. que pensar que mesmo tendo esse ponto, ainda é um filme da Disney. Eu sei, mas eu acho que crianças não têm que receber uma história que é ilusória, entendeu? Eu acho um absurdo você pegar uma história extremamente pesada, que tem um fim muito pesado, e falar, não, no final deu tudo certo, olha só. Não, sim, entendeu? eu Embora concordo. seja uma história infantil, ou pelo menos não fala. Não faz filmes da Disney com concordo, histórias tensas. Mas Se for pra mudar o final e acabar com o peso histórico e foda que aquilo teve. De novo, eu vou me intrometer, porque eu quero muito que o meu filho assista filmes assim, que contam histórias e que contam de formas diferentes, porque eu não quero que ele assista um documentário sobre a colonização inglesa na América do Norte. Por isso que eu digo que é um dos filmes mais maduros da Disney. Ele abordou ele um aborda assunto um assunto complicado. complicado, de forma errada. É lindo, tanto que ele recebeu muitos elogios pela forma visual. Eu também discordo que Moana é a Pocahontas que deu certo, porque os filmes podem ter relação com enaltecer a natureza e tudo mais, mas são histórias totalmente diferentes e Pocahontas deu muito certo. Moana não é a Pocahontas que deu certo. Eles abordam assuntos diferentes. A espinha Não, eu acho que dorsal. tem Acho que a espinha dorsal é Similaridades. isso que eu quis dizer. Não, eu acho que tem a reciclagem Tem- do é uma cinema. É uma reciclagem. Tem Eu similaridades. acho que tem reciclagem de elementos cinematográficos de um pro outro. Pocahontas, pra mim, a personagem falta um pouco de propósito. Ela quer ser livre, mas não fica muito claro as intenções dela. Eu acho que mistura... Como eu disse no começo, ela é uma das princesas que menos aparece no próprio filme. Eu acho que isso se mistura com a história da colonização e ela acaba ficando meio perdida ali. O que ela quer de verdade? Ela tá apaixonada, mas... Tá, as outras princesas também estão apaixonadas, mas elas almejam alguma coisa durante o filme inteiro. E na Pocahontas eu acho que isso acabou ficando em segundo plano até que sumiu. Não ficou muito Pode claro ser. pra mim depois de um ponto. Mas eu acho ela uma princesa maravilhosa. Ah, sim. No sentido, não só fisicamente, porque por acaso eu achei ela linda, mas por ela eu acho muito bonita filosofia essa que ela relação, tem, né? essa relação com a natureza, que é o que a Vicky fala que é tão legal nesse filme também, que a gente tava concordando quando eu tava assistindo o filme. Isso é muito bonito, isso é muito legal, ela é muito forte nessa questão. Ela tem a natureza ao lado dela e isso é muito grande, mas talvez isso não tenha sido valorizado no filme. Eu acredito que se a Disney tivesse aceitado a proposta da tribo em ajudar nas características, o filme teria sido mais rico nesses detalhes da cultura. Então, eu acho que isso falta um pouco, mas sendo contrário a vocês, eu acho o filme genial. E eu cresci assistindo esse filme, então eu senti todas as fases, senti todas as diferenças. E eu acho que o filme deu super certo e eu recomendo para todas as pessoas. Bom, eu gostei do filme no sentido de linguagem mesmo, assim, né? Visualmente, é um filme muito bonito. Tecnicamente, foi muito bonito. O trabalho de dublagem é legal, vi dublado também, achei bacana. Mas o que me incomodou foi só essa inversão no roteiro mesmo, assim, né? Porque a princípio dá a ideia de que eles estão tentando contar a história da colonização mesmo, né? De pessoas que estavam indo lá para ocupar uma terra, mas de repente o romance toma conta demais e aí ofusca a gravidade do que aconteceu. É Então eu achei exatamente que isso. só isso aí me incomodou um pouquinho. Mas no geral as músicas, o filme, eu achei muito lindo. Bem, esse episódio fica por aqui. Espero que tenha dado pra entender aí as nossas brigas. Acho que a gente nunca brigou tanto no episódio, mas acho que isso é legal também, gerar Acho que debate. brigar é um pouco forte. A gente Brigar é expôs forte. opiniões diferentes. Acho que é um Isso filme bem que traz interessante, isso. E eu agradeço até a Vitória por a participar. participação. Né, uma participação minúscula que ela
quase não participou, né? Mas acho que ela não Ela aguentou não se ficar ouvindo, ela não se conteve. conteve. Foi muito bom. E muito obrigado por trazer esse ponto de vista, acho que é muito importante. Enriquece. Enriquece. E pra finalizar, a gente recebeu uma mensagem muito legal de um ouvinte nosso, que é o Gabriel Melo. Ele mandou uma mensagem pra gente no Facebook. Caraca, que projeto bacana. Esse é o projeto da faculdade? Porque se for, vocês estão fazendo com primazia. PS, tô ouvindo o episódio 6 no podcast. O episódio 6 é o de Me Chame Pelo Seu Nome, né? É, o nosso episódio... É o 7, não é, de Me Chame Pelo Não, Eu acho que é o 6, é o vou 6. conferir. É o nosso episódio mais popular. Popular, isso mesmo. Enfim, foi muito legal pra gente receber Esse feedback, esse né? feedback. Se você tiver algum feedback pra dar pra gente. Porque a gente parece aqui, mas nós somos só 4 pessoas de 20 e poucos anos sentando aqui comentando sobre filmes que a 20 gente não, Sem gosta. muita eu tenho técnica, sem 19. muita nada. Ai, o Matheus o é novinho! O Matheus é o pirralho. Novinho. É. E a gente comenta, no comentário ele fala que somos estudantes de jornalismo, mas a Flávia já tá me com o formei, diploma aí, né? então. Flávia, embarcando pro próximo. Amém. Mas enfim, é muito legal pra gente receber o feedback. E você, se você tiver alguma sugestão, dica, conselho, crítica, qualquer coisa aí que possa ajudar a gente, é muito legal mesmo ouvir de vocês. Legal? Se você quiser ouvir os outros episódios, a gente tá em todas as plataformas digitais, iTunes, YouTube, Mixcloud, Mixcloud, Facebook, podcast, Instagram, bababá. Segue aí a gente. E a gente ainda não tem um nome. Sentimos muito. Se tiver- Eu sinto muito não ter um nome ainda. Cada hora que a gente ouve isso, um pedaço do coração. A gente não tem parado pra pensar muito sobre isso, na Não. verdade. Então, mas a gente vai surgir com o nome. Se você tiver sugestão aí, manda pra gente. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Até lá. E até mais. Até mais. Até semana que vem. Que caminho vou seguir? Qual a melhor solução? Vou casar com Cocoan ou